Graça e paz a todos. Seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal, o meu canal, Os Porquês da Bíblia. Nós agora vamos falar da segunda parte do vídeo, por que devemos julgar. Na primeira parte do vídeo nós tratamos claramente porque a Bíblia trabalha com a verdade. O próprio Cristo é a verdade. João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Paulo sempre foi efusivo em mostrar a verdade sem nenhuma participação em algum dos lados. Os pregadores históricos da igreja, tanto Agostinho de Hipona, Charles Spurgeon, sempre trabalharam com a verdade. Julgar biblicamente é mostrar a verdade nua e crua. Se você gostou do primeiro vídeo, continue assistindo essa segunda parte que vai edificar a sua vida nesse canal abençoado. Porquês da Bíblia. Por que devemos julgar? Segundo ponto, por que devemos julgar? É porque através do julgamento nós combatemos as heresias que tentam adentrar no seio da igreja. Como é que é isso? John MacArthur ele diz o seguinte, em uma das suas frases emblemáticas: as heresias elas entram nos ombros das pessoas dentro da igreja sobre a égide da tolerância. O apóstolo Paulo, disse Hernandes Lopes, o apóstolo Paulo ele tolerou todo tipo de argumento contrário à própria pessoa do apóstolo Paulo. A única coisa que ele não tolerou foi as heresias que queriam adentrar no seio da igreja. Bem disse William Butler, falando da carta aos Gálatas, dizendo que a carta aos Gálatas é como se fosse um espadachim com a espada na mão, combatendo todo tipo de heresia. A carta aos Gálatas se resume ao seguinte: as pessoas querem colocar dentro da igreja, dizendo que a ideia de que você poderia crer em Cristo Jesus, mas você deveria carregar todo o legalismo do Antigo Testamento com relação às celebrações. O apóstolo Paulo combateu isso, dizendo em Gálatas 2,20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque a partir do momento que eu tento reconstruir aquilo que Cristo já aboliu, eu torno aquilo que Cristo é em mentira. Hoje, o que é que acontece dentro da igreja dessas pessoas que aderem a essa ideia do não julgueis? Que as pessoas não devem julgar. As heresias vão adentrando dentro do seio da igreja. Há poucos dias ouviu-se uma heresia terrível. Uma pessoa num púlpito da igreja disse o seguinte: eu sou tão justo que perto de Deus eu não tenho diferença nenhuma entre mim e Deus. Veja que ideia pífia! E essas heresias estão adentrando dentro do seio da igreja. Outra pessoa que tem um certo conceito dentro do evangelicalismo tupiniquim disse que de Jesus nós somos o centro de Jesus. É outra heresia. Outras pessoas estão querendo trazer todas essas ideias da psicologia, do coaching e outras coisas dentro do seio eclesiológico, colocando que a ideia de pecado é simplesmente algo da nossa mente e que jamais irá nos afastar de Deus. Quando uma pessoa afirma categoricamente isso, a pessoa está anulando o sacrifício vicário de Cristo. Porque em Isaías 59, verso 2, o profeta messiânico ele diz o seguinte: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ora, aquele que se fez pecado por nós, Cristo, tomou o julgamento em nosso lugar, porque o nosso pecado, que é uma afronta à santidade de Deus, faz separação entre nós
e o nosso Deus. O pecado não é a ideia da minha cabeça que afasta de Deus, pelo contrário, o pecado é meu estado de putrefação contrário à santidade do Deus eterno, do Deus Jeová. Por isso que o julgamento ele é tão cabal para a saúde, para a vitalidade da igreja. A partir do momento que eu tolero todas essas coisas, as heresias vão adentrando e aquilo que Charles Spurgeon disse é verdade. Quando as heresias adentram o seio da igreja, elas destroem a igreja. A prova disso é que Satanás não tem poder contra a igreja. O inferno não tem poder contra a igreja. A única coisa que pode destruir a igreja é a falsa doutrina, que é a heresia. Para nós termos ideia, o Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino justamente para combater a heresia do arianismo. Que é o arianismo? Que é uma doutrina do bispo Ário de Alexandria. O arianismo defendia que Cristo é a primeira criatura criada por Deus. Se Cristo é a primeira criatura criada por Deus, logo ele não é Deus. Então, todos os registros que tem de Jesus nos 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas universais, todo o seu argumento é falso, porque Jesus não é Deus. Por isso nós devemos julgar todas as coisas para combater as heresias que são instigadas por Satanás para tentar destruir a igreja do Senhor. Terceiro ponto, por que devemos julgar? Porque o julgamento ele mantém a saúde espiritual e o bem-estar da igreja, que é a noiva de Cristo. Em 1 João capítulo 4, verso 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte: não deis créditos a todo espírito, antes provai se esse espírito provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído por este mundo. A palavra provar no original ali é com relação a verificar se uma moeda é verdadeira ou se uma moeda é falsa. Na época do primeiro século, as pessoas, como até hoje, existiam muitas moedas falsificadas. O que é que as pessoas faziam? Colocavam um certo tipo de material para ver se aquela moeda era verdadeira. E o que é que João está dizendo com isso? Que nós devemos provar também todo o assunto que é colocado dentro da igreja. Se esse assunto não participar da ortodoxia, esse assunto é falso e a pessoa se torna um falso mensageiro. Por quê? Lá no primeiro século existia uma doutrina do gnosticismo que queria se miscigenar com o cristianismo. Qual a ideia do gnosticismo central? A ideia do gnosticismo dizia o seguinte: Deus é bom e a matéria é má. Se Deus é bom e a matéria é má, logo Deus não pode encarnar. Se Deus não pode encarnar, nós anulamos a doutrina da encarnação de Cristo, que é uma das doutrinas centrais de Cristo e a sua obra, como fala Gordon Fee. Se nós anularmos tudo isso aí, nós estamos perdidos. E tudo aquilo que os apóstolos colocaram, o próprio João disse que ele apalpou, ele viu, ele tocou em Jesus Cristo, ele teve comunhão. Logo isso se torna mentira. Nós devemos julgar para manter a saúde espiritual da igreja, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 21, dizendo: examinai de tudo e retém o que é bom. A palavra boa ali no original quer dizer kalos, que quer dizer aquilo que adiciona coisas boas. Embora nós sabemos que existam falsos profetas ou um determinado assunto, nós devemos escutar e trazer um julgamento coerente, observando e pautando nas escrituras sagradas. E fazendo isso, logo nós manteremos a saúde, o bem-estar espiritual da igreja. Jesus disse em Mateus 7,15, dizendo o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm vestidos como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. E ele diz o seguinte, que a árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz maus frutos. Nem a árvore boa pode produzir maus frutos, nem a árvore má pode produzir bons frutos. Pelos frutos conhecereis.
Nós devemos observar isso por aquilo que é falado dentro do púlpito da igreja. Calvino dizia o seguinte: quando eu terminar o meu sermão, vocês olhem para vossas Bíblias para ver se tudo aquilo que eu falei é verdade, porque só assim pode manter uma igreja palatável, uma igreja saudável, uma igreja firme e uma igreja que conserva os princípios bíblicos. Por não ter determinado julgamento, existe hoje igrejas liberais que são chamadas de dead churches, igrejas mortas. Lá no Canadá, o próprio Hernando de Elof disse que uma igreja lá no Canadá se reunia a cada 3 meses, não tinha suas reuniões regulares e o liberalismo teológico tinha adentrado dentro do seio eclesiológico e a igreja não tinha poder, não tinha relevância e uma igreja com um estado espiritual totalmente doentio. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 e verso 11, ele diz o seguinte: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai. A palavra condenar ali no original, o modo verbal ele está no imperativo. Esse modo verbal do imperativo, diz Daniel Wallace, é uma ordem, é uma questão de ordem para a igreja que ela deve condenar as obras infrutuosas das trevas. Então essa ideia que se tem de que nós não devemos julgar é uma ideia pífia, risível, é uma ideia que traz muitos problemas para a igreja. Lógico que nós não devemos condenar sem ter base, mas em olharmos para as escrituras sagradas e olharmos para opiniões alheias, as opiniões alheias devem ficar em segundo lugar e a Bíblia deve ter relevância. Nós devemos julgar para manter a saúde espiritual da igreja. Uma igreja que não julgou as questões eclesiológicas, diz lá no livro de Apocalipse, Jesus dizendo que ela iria ser vomitada da sua boca, que é a igreja de Laodiceia. Infelizmente, quando uma igreja ela não está preocupada em julgar o ensino e aquilo que é dito no seu púlpito, infelizmente, ela vai ter o cheiro fétido do vômito de Cristo, porque é uma igreja que não tem saúde espiritual. E esse julgamento que nós devemos fazer não é só na ambiência eclesiológica, na igreja, no corpo de Cristo. Deve ser também na questão do julgamento individual. Não no sentido de buscar uma condenação direta e eterna para aquela pessoa. Pelo contrário, mas como uma questão de aconselhamento, de uma exortação. Deve ser colocado entre uma pessoa, mostrando nas Escrituras Sagradas que aquilo que a pessoa tem por verdade contrapõe a Bíblia. Isso não quer dizer que você está julgando absolutamente nada. Pelo contrário, você está mantendo a saúde espiritual daquela pessoa para que eu e você e qualquer outra pessoa cheguemos à estatura de varão perfeito. Por isso que nós devemos julgar para manter a saúde espiritual da igreja, do corpo místico de Cristo. Vamos elencar mais uma vez os 3 pontos que tratamos aqui nesse vídeo, porque devemos julgar. Primeiro ponto, nós devemos julgar porque a Bíblia trabalha com a verdade. Segundo ponto, porque devemos julgar, porque o julgamento combate as heresias que tentam se infiltrar dentro da igreja. Terceiro ponto, porque devemos julgar, é porque o julgamento mantém a saúde espiritual e o bem-estar da igreja. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque assim o YouTube entende e recomenda para outras pessoas esse vídeo e o nosso canal pode crescer para a glória de Deus. Comentem, porque através desse comentário ele pode virar um tema para o nosso próximo vídeo. E assim você também nos ajuda a compreender melhor as Escrituras Sagradas. Não se esqueça de compartilhar os porquês da Bíblia.